Salve, salve galera, bom dia. Então, continuando a nossa série sobre o futuro que preparam para nós. Hoje, então, a ideia é falar do livro O Além do Planeta Silencioso. O nome em inglês é Out of the Silent Planet, daí eu quase puxei um O ali. Essa obra, então, ela foi escrita pelo Lewis e ela é uma resposta àquilo que o Wells vai falar no seu livro O Primeiro Homem na Lua. Então, aqui vamos Vamos colocar de uma maneira mais contextual, uma outra maneira assim que talvez ajude a entender. O Lewis ele está fazendo uma proposta muito similar ao Wells em termos de viagem espacial, tá? Mas o que ele está propondo é uma outra visão do que os seres humanos vão encontrar viajando para esses planetas. E aí lembrem-se que um dos elementos primordiais de analogia para a viagem espacial são as grandes navegações. Essa obra ajuda a entender isso muito claramente, como os autores estão fazendo essa analogia. Para não me perder, eu também estou aqui com as minhas anotações, então se eu não estiver olhando aqui para a câmera é por isso também. Inclusive, se vocês quiserem só ficar ouvindo e não vendo propriamente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Talvez no futuro eu coloque alguma coisa de imagem, mas aí eu aviso. Ó, olhem aqui a imagem, tá? Mas enfim, agora por hora não. Então essa obra ela é muito similar no início, pelo menos, ao Primeiro Homem da Lua, com o diferencial que ela tem três personagens ao invés de dois. Tu tem o personagem chamado Ramson, filho de Ram, que ele é sequestrado, tá? E ele é um filólogo. E aí é importante lembrar a amizade do Lewis com o Tolkien, que era filólogo. O Divine, que ele tem a função do Bedford, que é a pessoa que está atrás de riqueza, e o Weston, que ele é o cientista. Ele não é o cientista no mesmo sentido que o Sr. Cavor, porque o Divine e o Weston eles sequestram o Ramson para fazer essa viagem então para Marte. Que no caso é Malancadra, qual é o nome mesmo? Eu anotei um monte de coisa, eu acho. Malancadra. Malacandra. Eu não sei por que o Lewis tomou essa decisão de fazer esses nomes difíceis para Marte e outras coisas. Mas enfim. Muito bem, a viagem segue de maneira mais ou menos normal. Tu tem a estrutura básica. Eles saem da Terra, no caso, quando o Ramson acorda do sequestro, ele acorda já na nave, e daí ele pergunta um pouco do que está acontecendo. Tem até um diálogo que eu acho que é interessante, porque eu não sei, não lembro qual dos personagens pergunta como funciona, como eu estou aqui. E daí outro responde: Olha, você quer saber como a nave funciona ou você quer conhecer as palavras que você precisa dizer para parecer que você sabe como a nave funciona? Essa tirada é interessante, porque dá um pouco da mentalidade do que a maioria das pessoas tem de ciência. A maioria das pessoas tem de ciência isso. Elas não entendem como as coisas funcionam. Elas sabem as palavras que elas têm que usar. Isso daí é o ChatGPT, Large Language Models, né? O ChatGPT é um Large Language Models, ok? Que basicamente são os sucessores dos programas de correção de texto e outras coisas. Mas enfim, quando o Ramson e o Divine e o Weston chegam, eles encontram então uma situação de um povo que parece ser um tanto quanto primitivo. Lembrem-se então a analogia que eu faço, que eu fiz já. Grandes navegações chegam e encontram os índios. Cada um dos personagens vê algo diferente naquelas pessoas. O Divine vai ver mais na figura de animais para serem escravizados, os pessoal escravocrata. Weston vê uma sociedade primitiva que precisa receber a cultura humana. O Ramson vê um povo diferente, ele quer aprender o idioma.
Resultado, o Ramson, ele é chamado para conhecer a liderança desse povo, tá? E aí, essa liderança é o Oyarsa, que o Lewis vai colocar como sendo um anjo. Alguns vão traduzir, eu já ouvi alguns comentários que seria o Arconte. Tem correlação, sim, mas a ideia é um pouco diferente. Eu não vou entrar no mérito agora. Futuramente eu posso entrar no mérito, mas tem que ir organizando. O que que o Lewis está propondo aqui? Isso é importante, porque quando o Ramson encontra essa liderança que seria esse anjo, ele descobre que a Terra, ou o Oyarsa da Terra, que seria chamado de Tulkandra, ele se perdeu, se tornou malvado, e aí ele ficou restrito à Terra depois de uma grande guerra na autoridade de Meleldil, né, o Senhor do Universo. E aí, basicamente, ele está fazendo uma analogia de que, como o anjo da Terra caiu, a humanidade então está presa na Terra, num certo sentido. Mas ele está falando aqui do que alguns vão chamar de lei natural, ou seja, que a sociedade em Marte, como o anjo dela não se converteu ao mal, não se perdeu, é uma sociedade que não possui maldade. E por não possuir maldade, eles não precisam do desenvolvimento técnico científico. Eles já têm uma certa unidade com a natureza, ou a felicidade deles não depende de tantos aparatos científicos. Eu estou aqui com um monitor para poder ter as minhas anotações, a câmera, as luzes aqui para ficar menos pior, o fone, o microfone. Aí eu estou acompanhando aqui, vocês veem que eu estou olhando para o lado, né, para ver como é que está saindo, se está saindo a imagem, né, não só como está saindo. Mas perceba então que às vezes o que a gente fala de trazer progresso científico, tecnológico, também trazer uma série de preocupações e coisas fúteis. Porque todo esse processo que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo com livros físicos. Vou pegar um livro aqui, ó, fazer indicação, né, de um livro de um amigo aqui. Né? Poderia estar fazendo com livros físicos e presencialmente. Mas não, eu estou aqui fazendo isso pela internet. Então, essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas nos trazem facilidades, elas nos trazem dores, e às vezes muito mais dores. Basta pensar o quanto a pornografia está muito mais acessível nos últimos tempos. Mas essa analogia já está relativamente feita, ou seja, ele está fazendo uma analogia que eu considero válida, que é que o pecado do anjo que guardava a terra leva o pecado da humanidade. Eu não estou dizendo que eu concordo com a concepção do Lewis sobre os outros planetas. Mas o que ele está dizendo é basicamente isso, que a humanidade viajando para outros planetas, encontrando vida lá, vai encontrar o quê? Nesta primeira obra vai encontrar, ou assim pelo menos pode encontrar, seres que são dotados de razão, de lei natural, e seres bons. Não necessariamente, seres análogos aos seres humanos, não aos seres humanos evoluídos. E aí o que que ele está fazendo? Ao invés de ter a visão ascensional que havia nas esferas, né, o que, que o Will Wells vai fazer? Ó, chegando na Lua, a gente está chegando mais perto de se divinizar. O Lewis está dizendo, olha, a partir do momento que tu tem a redução desse espaço na dessa perspectiva espiritual que era feita em analogia às esferas celestes, traduzido em espaço físico, então tu está fazendo uma viagem do espaço físico para um espaço físico. Então, ao invés de fazer uma narrativa ascensional, ele faz uma narrativa, sim, ao invés de fazer uma viagem de caráter ascensional, né, ou seja, o ser humano se tornando mais do que ele está fazendo no sentido de horizontal, humano com outro ser humano. Isso que o Lewis vai estabelecer, tá? Essa é a contraposição. Bom, enquanto o Ransom está conversando com o Oyarsa, o anjo,
de Malacandra, o Divine e o Weston são trazidos. E eles são trazidos presos, porque eles mataram 3 membros da espécie que vivia lá em Marte. O Weston, que é o cientista, ele não acredita na existência do anjo. Ele é incapaz de acreditar, né, de conceber que os habitantes de Marte eles são algo além de ignorantes, nativos ignorantes, né, que podem ser explorados. Tá? Eu acho que eu estou confundindo aqui. Não, é o Divine. Ele não Divine não acredita na existência desse anjo e ele acha que só é para explorar como os nativos. Tá atrás de lucro. O Weston ele justifica sua proposta de invasão de Marte como algo progressivo e evolucionário. Basicamente, ele está lá para expandir o domínio da humanidade sobre o universo. É, e é, podem tomar tanto no sentido de que ele vai exaurir os recursos, como que ele está trazendo progresso à civilização. Tá? Porém, tem um detalhe, e aqui é interessante. O Ramson, ele é o único que conhece o idioma humano e o idioma marciano. Então ele traduz, ele é quem faz essa tradução. E daí vocês percebem que é o seguinte, que o cara que foi sequestrado torna o drama da narrativa propriamente possível. Porque se não houvesse a possibilidade de traduzir, tu ia entrar no problema que o Orson Scott Card trabalha na série do Orador dos Mortos e outros livros. Que é basicamente o seguinte, se tu não pode ter comunicação, né, possibilidade de comunicação entre duas espécies, só pode haver conflito ou isolamento. Ou essas espécies nunca se encontram, ou elas entram em conflito. Essa é uma das coisas que ele coloca lá. E aí, o Lewis, como ele parte do pressuposto que são sociedades análogas, né, dotadas de como se fossem dois seres humanos, e não como se um fosse humano mais desenvolvido do que o outro, ele diz que ele coloca isso bem expresso no Ramson, que faz então o meio termo. Porque nem os marcianos sabem o idioma humano, nem os humanos sabem o idioma marciano, com exceção do Ramson, que foi lá e aprendeu. Muito bem. O anjo, então, ele diz que o Wellston e o Divine têm que ir embora, porque a presença deles é disruptiva. Isso é uma coisa que o Lewis depois ou antes, enfim, não vou lembrar agora da data, que o Lewis, ele coloca no O Sobrinho do Mago, quando ele narra a criação de Nárnia, que é o ser humano, então, que traz a ideia assim, não, ele traz o pecado original para o mundo que até então não tinha o pecado original. E aí percebam que é isso que significa o horror de o Divine e o Wellston terem matado 3 pessoas daquela raça, aquela espécie. Basicamente o seguinte, não precisa entender o pecado original no sentido católico da coisa. Pensem que pecado original aqui eu estou usando como o primeiro ato de maldade. Até então, essa espécie ela não fazia o mal. Não que ela não pudesse conceber o mal, tá? Isso é uma outra questão. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas que quem realiza o primeiro ato de maldade ou traz o mal para o mundo são os seres humanos. Isso está presente tanto no Sobrinho do Mago como aqui no Além do Planeta Silencioso. E aí, o Ransom, ele recebe a opção de ficar. Ele é o sequestrado, ele é quem aprende o idioma, ele é aquela pessoa então que na analogia com o Wells seria o Mr. Cavor. Só que o Mr. Cavor aqui é o Mr. Weston, que
que é o cientista ganancioso. E o Mister Cavor aqui é a pessoa atrás do conhecimento. Então, o Ramson ele não está nem atrás de conhecimento nem atrás de dinheiro. Ele está querendo fazer o bem, querendo viver a vida dele. Tanto que ele é sequestrado. Que é o tipo de pessoa que não teria interesse em fazer essa viagem. Porque não faz parte da vocação dele, podemos colocar assim. Ele é tragado. Mas dentro dessa viagem, ele faz bem aquilo que ele sabe fazer, que é trabalhar com filologia. E aí ele se torna um mediador entre duas raças, e é com isso também, em parte, que os amigos dele conseguem, então, até escapar com vida, né? Porque ele permite comunicação. No final, então, do livro, Lewis introduz a si mesmo como um personagem e ele escreveu para o Ransom perguntando sobre se alguma coisa que ele ouviu falar, e aí ele vai fazer a explicação sobre os nomes do Oyarces e algumas coisas assim, tá? Ele está fazendo uma pergunta aqui sobre filologia, que ele descobriu num trabalho de neoplatonismo, e aí o Ransom então conta a história dele. É... E aí é interessante. Os dois, o Lewis e o Ransom, no final da história, eles se unem para evitar o mal que o Wellston está fazendo. E aqui a gente tem um ponto que é o ponto mais importante da questão. Que enquanto pro Wells a pessoa mais malvada é o Bedford, que é aquela que está atrás de riqueza, pro Lewis é o cientista a pessoa que está com mais maldade. Exatamente pelos seus intentos científicos que vão acabar levando à destruição e outros elementos. Percebam que o que ele está comentando aqui é um problema sério, tá? Que num sentido não causa muita confusão até hoje e vale uma explanação um pouco maior. Não sei se eu vou fazer isso agora ou em algum outro momento, que é basicamente o seguinte: que as descobertas científicas, quando muitos cientistas tentam fazer a transposição para aquilo que se chama de astrologia medieval ou astrologia tradicional, se esquece de um pequeno problema. A astrologia tradicional, ela usa da linguagem científica da época para falar por analogia. E o que os cientistas estão fazendo é o contrário. Eles estão traduzindo a analogia que havia para as normas de ciência, quando o correto seria o contrário, né? O que eu quero dizer é o seguinte, isso ainda não foi feito, pelo que eu sei, de maneira clara e solidificada, até pelo aspecto de recente que isso tem, de traduzir essa nova cosmovisão espacial para uma simbologia cristã. Isso que o Lewis está tentando fazer. O Lewis ele está tentando traduzir essa nova cosmovisão, essa nova ciência, vamos colocar assim, esse novo conhecimento científico, para como a gente deve interpretar isso em termos de simbologia, como isso ressalta e mostra a divindade. É isso que o Lewis está fazendo. E isso não foi solidificado. E eu não acho que o Lewis é muito bom nisso, tá? Eu tenho minhas críticas ao Lewis, eu posso fazer um vídeo só comentando as minhas críticas ao Lewis, por quê? Pelo problema que eu começo comentando lá quando eu falo da questão da função da literatura. Enquanto a tese do Lewis é boa, é razoável, a forma como ele executa gera problemas interpretativos, e esses problemas interpretativos a gente vai ver no que a gente chama de efeito da literatura, ainda que não seja função da literatura. Isso é culpa do Lewis? Não necessariamente, tá? Eu não posso dizer que o Lewis é culpado de todas as interpretações estúpidas e burras que fazem da obra dele. Isso daí é uma acusação absurda. Mas eu acho que às vezes ele faz. Ele faz um excelente trabalho no que ele se propõe, mas acho que algumas coisas ele pula.
tá? E também tem que entender qual o contexto de conhecimento que havia na época sobre Marte e outras situações, tá? Eu acho que nessa obra eu até o Lewis não comete praticamente nada que eu possa realmente criticar ele, mas quando chega no problema da Nárnia, eu acho que há uma série de outros problemas a serem considerados. É, Bom, eu espero que tenha ficado razoavelmente claro. Então, o que o Lewis está dizendo que o encaminhamento que a ciência está dando para a sociedade é ruim, e que é por isso que ele escreve essa obra contrapondo a obra do Wells, em que o Wells defende exatamente que o encaminhamento que a ciência está dando para a sociedade é se tornar uma sociedade de selenitas, né? Então, Lewis ele está contrapondo esse argumento e ele contrapõe esse argumento dizendo basicamente que é preciso que nós nos voltemos para o cristianismo, tá? Por isso que ele vai usar a ideia do anjo ali e a questão e fazer referência à queda de Lúcifer. Tendo isso razoavelmente claro, eu vou então encerrando por aqui e aí eu vou continuando isso conforme os estudos vão e eu vou vendo as próximas obras e tem umas coisas muito interessantes para serem comentadas. Eu vou ver se eu faço um comentário, pelo menos relativamente rápido, de algumas outras obras similares. Que se eu não puder comentar uma obra por vez, eu vou talvez comentar duas. Talvez eu comente algumas obras em dois vídeos, mas talvez eu comente duas obras ou três em um vídeo. Vou vendo como é que vai ficando. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Até mais, galera.